Renata, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço essa acolhida e essa possibilidade de estar aqui com você. Renata, eu queria que você apresentasse quem é a Renata, como começou toda essa trajetória política. Pois é uma menina moratense, né, que nasce na cidade, porque minha família está na cidade há 90 anos e a cidade tem 60. Então, eu via muito a narrativa do meu pai e dos parentes da importância de Francisco Morato para a família. No desenvolvimento da cidade, como estratégia. Então, desde criança, você cresce com aquele sentimento de pertencimento da cidade, né? E aí eu logo escolho estudar em escola pública, vi as escolas crescer junto comigo. A escola que eu entrei no primeiro aninho, eu vi construir a escola. Então, eu tenho uma identidade muito grande com a cidade e com as questões públicas. Feito isso, eu faço a escolha na adolescência de fazer o magistério. Então, como professora, desperta minha atenção para as causas sociais e eu me formo assistente social. Então, nesse momento, eu escolho a função pública, né? Eu sou efetiva na cidade de Francisco Morato e por conta de muitos trabalhos, uma rede de apoio muito grande, eu lá e me candidato a prefeita da cidade, pela primeira vez. E já é eleita? Fui eleita. E aí, quando a gente é eleita, apesar de conhecer profundamente minha cidade, você conhece sobre aspectos das questões sociais. Então, eu tinha muita experiência nesse campo, observando a cidade, como é que ela funciona e quais são os seus desafios. Porque a cidade de Francisco Morato, ela é muito jovem, ela é uma cidade que tem 60 anos. Então, ela cresce muito rápido e cresce desordenadamente, porque quem vem a Francisco Morato vem em busca de moradia. Porque de Francisco Morato, o trem para a Grande São Paulo é uma oportunidade para mão de obra. E, de fato, a gente tem uma mão de obra muito qualificada. Só que, sobre o ponto de vista de desenvolvimento, Francisco Morato não ficou bem considerado como deveria dentro da região metropolitana. Aí isso traz um desafio socioeconômico, de desenvolvimento, de estratégias. Então, você cresce vendo a cidade desenvolver, mas dando uma maneira que gostaria ou que protegesse pessoas. Porque Francisco Morato é um mar de morro. Ele é bem assim. Então, imagina as casas construídas e com possibilidade de risco, né? Então, observando todas essas questões e a prática social, me deu uma leitura muito grande das necessidades da população. E aí a gente começa um trabalho bem forte na cidade para compor um governo que fosse abraçar em todos os aspectos, protegendo pessoas. Isso vai desde a escola, a educação, a assistência social, a segurança, muitos aspectos, né? Econômicos. Porque como é que uma cidade com uma situação tão sensível vai cuidar de tudo isso? Então, resumidamente, né? Uma cidadã moratense que tinha muita sede de aprender, mas ao mesmo tempo de estar próxima à comunidade para ajudar. Mas a sala de aula, você chegou a... Então, na verdade, a causa humana despertou mais. Eu penso também que eu tive incentivo da minha mãe, porque a minha mãe é professora, então eu observava os cuidados dela com o aluno. E os relatos que ela fazia em relação às crianças, né? Então, eu acho que também isso despertou minha atenção e eu sempre tive esse olhar para as causas sociais. Eu era um pouco inconformada, eu não entendia. Claro, eu era muito jovem, eu queria entender por que uma criança passava fome. Eu falei, mas por que uma criança passa fome? O que está acontecendo? E eu lembro de imagens, na época se falava do Vale do Jequitinhonha. Você lembra disso? Opa! Forte, né? Forte, né? E falou assim, e o Brasil estava no mapa da fome, a gente falava mapa da fome. Aí veio o Betinho com a questão fome zero. E eu não tinha instrumentos de todos para entender, né, sobre ciência, sobre política, mas eu era uma criança que era inconformada com a causa da situação que estava... Então, a escolha do magistério, e no magistério eu comecei a dar aula num projeto social. E nesse projeto social, ainda mais evidenciou essa minha vocação, porque lá eu conheci o assistente social. E eu sentei ao lado dele, e eu falei assim, o que o senhor está fazendo? Aí ele me explicou qual era a função do assistente social. Isso que eu quero para mim. Eu me identifiquei muito rápido. Então, o magistério acabou sendo... Eu fiquei muito pouco tempo na sala de aula, e eu acabei, aí sim, na assistência social, são quase 22 anos na assistência social. Eu fiquei, né? Que bom que não ficou muito tempo no magistério para não desperdiçar uma pessoa. Assistência. Né? Mas a assistência é hoje a minha
paixão profissional, vamos dizer assim. Eu me encontrei muito na assistência. Na verdade, quando você vai no magistério, na sala de aula, você escuta muito da família dentro de casa. A criança traz para você, né, uma imagem. Com certeza. A criança, ela acaba sendo um reflexo dentro da sala de aula. Então, quando uma criança está numa situação de risco, você consegue observar no olhinho da criança. Desde a entrada da criança em sala de aula até como ela desenvolve. Então, é muito sério e, ao mesmo tempo, quanto a política deve cuidar dessas crianças. Então, para mim, era uma mistura, né, de coisas. Falei assim, mas tá, e a corresponsabilidade, e o que nós precisamos fazer? Aí, na adolescência, eu já era envolvida com Grêmio, eu já participava do Conselho do Direito da Criança e do Adolescente, do Conselho de Assistência Social. Eu fui me envolvendo nessas narrativas para aprender, não sei se a palavra na época era ajudar, não sei se eu pensava dessa forma, mas eu queria... Resolver? Talvez resolver o mundo. Era o desejo, sabe? Assim, vamos resolver. Mas aí, claro, vem a fase do amadurecimento e você descobre que você não faz sozinho. Não é tão fácil assim, né? Não é tão fácil. Quais as questões que envolvem tudo isso? Claro que é a questão econômica, que é uma série de questões. É a questão histórica, é a questão de processos, né? De como as pessoas constituem seus espaços, como elas chegam nas cidades. Isso me fez aprender e criar mais instrumentos na minha vida. Fui estudando, foi me certificando. Isso foi me dando segurança para que eu assumisse outros postos, como assistente social, como secretária. Fui secretária municipal, que também me ensinou muito. Teve um período que eu trabalhei no fórum. Aí o fórum foi outra faculdade para mim. Porque no fórum você consegue ver as questões materializadas, em processos. Okay. Então você percebe os desafios da cidade, o que as famílias sofrem e os desafios sociais. E aí, quando você entra prefeito, você não pode esquecer, né, de tudo isso que você viu na rua ou que você viu nesses processos. Na verdade, assim, Morato é uma cidade dormitória ou não? Hoje a gente migra um pouco dessas características, porque assim, eu tive que enfrentar essa fala. Porque eu dizia assim, não é uma cidade de dormitório, é uma cidade de trabalhadores. Porque se eu não mudo essa percepção, eu queria que o governo do estado de São Paulo, a região metropolitana, reconhecesse quem nós somos. Só de Francisco Morato saem 40 mil pessoas por dia para prestar mão de obra qualificada para a capital. E na região, com ônibus, 13 mil pessoas. Então, isso significa as competências que nós temos e como a gente é muito bom para trabalhar. Você vai encontrar gente de Francisco Morato em todo lugar. Com certeza. Então, você tem que... Peraí, se a minha cidade é de trabalhadores, nós merecemos uma estação nova, que foi o que aconteceu. Nós merecemos que as vias sejam melhor qualificadas para que as rotas de trabalho sejam melhor. Nós fizemos uma vicinal, nós construímos um viaduto. Então, tudo isso fez parte para que a gente elaborasse um projeto de desenvolvimento amplo para que a cidade pudesse começar a contar a sua história novamente. E aí isso fez com que a gente, né, tivesse bastante orgulho de dizer a cidade onde mora, Francisco Morato. Lá se sai muito bons profissionais. Na verdade, eu na contabilidade já recebi vários currículos de pessoas que trabalham na área bem capacitadas. Eu acho que vem de São Paulo, também pega um pouco de know-how de São Paulo, mesmo sendo de Morato, e traz para cá também, né? E Morato, se você for fazer uma escuta, você vai encontrar profissionais em grandes redes de restaurantes. Você vai encontrar pessoas que são de Francisco Morato, que já estão em Paris, em restaurantes, músicos, artistas. Então, tem essa riqueza. Se a gente não falar sobre isso, né, todos os dias e afirmar que a gente é uma população muito boa, e eu queria muito falar de Morato, eu queria falar das nossas características culturais, porque a maioria da população não nasce em Francisco Morato. Mas isso trouxe uma capacidade de acolhimento que só nós temos. Aliás, muitas cidades, principalmente porque Morato não é interior, né? Morato é a última cidade da região metropolitana. Nós aqui já estamos no interior. Mas nós temos o sentimento típico de interior, que é o acolhimento. O povo de Morato é muito acolhedor. Isso que é bom, né? Na verdade, é num grande centro. É um grande centro, uma grande população, mas extremamente acolhedora. Então, é claro, um desafio de uma cidade de quase 200 mil habitantes, um território bem pequeno, mas, assim, extremamente vocacionada para o trabalho.
na verdade, sofre um pouco por estar perto de São Paulo, de ser uma região de São Paulo. Perfeito. E acho que estão fazendo por São Paulo, estão fazendo por Morato também. E, na verdade, não é assim, né? Exatamente. Então, valorizar essas questões locais é também fazer com que o governo do estado reconheça a cidade. Porque, por exemplo, região metropolitana são 39 cidades. E a região metropolitana é uma referência porque ela é a maior per capita, às vezes, dependendo de alguns estados do país. Só a região metropolitana, porque está a cidade de São Paulo. Então, olha a importância desse grupo. Mas Francisco Morato aparece no PDUI, que é um plano macro da região metropolitana, só em 2017. Então, sob o ponto de vista de desenvolvimento, é agora que isso acontece. Isso faz com que a gente não tenha a capacidade de pensar contabilmente de qual a arrecadação da cidade, nossas competências, como trazer renda, como trazer mão de obra. Então, é sério isso. Então, eu não podia só pensar em Morato. Apesar de querer cuidar de Morato, eu tinha que pensar para fora também. Então, eu tinha que falar com a região metropolitana, eu fui falar com o governo do estado de São Paulo e eu fui falar com o governo federal. Que era assim, cada um com as suas competências, né? Então, nesse processo eu aprendi muito e a gente acabou trazendo muitos frutos para Francisco Morato. Você ficou 2 mandatos lá. 2 mandatos. E foi um sucesso, né? Na verdade, a Ascensão jogou o Morato num cenário que já existia, né? Na realidade, a luz aumentou, a força... Eu gostei dessa palavra. Eu acho que a luz aumentou. Eu acho que a nossa reeleição foi esse resultado. Nós tivemos 87% dos votos da cidade. Eu fui a 4ª mais votada proporcionalmente do estado de São Paulo. E isso trouxe uma visibilidade para Francisco Morato. Mas, para mim, foi o entendimento de como a nossa população é politizada. Então, se as pessoas recebem respostas de resultado de trabalho, elas sabem, opa, peraí, está dando resultado, então vamos continuar. Então, eu entendo que a gente, claro, não resolveu todos os problemas da cidade, mas a gente deixou estruturas importantes que, a partir de hoje, vai fazer com que a cidade seja mais resiliente, mais forte orçamentariamente. A gente criou secretarias fundamentais, secretarias de habitação, secretaria de segurança pública. Então, a gente foi corrigindo um déficit de histórico da cidade que agora, daqui para frente, vai trazer muitos frutos. E a primeira prefeita? Você foi a primeira prefeita? Não sou a primeira prefeita, o que é um orgulho para mim, porque significa que a minha cidade tem um olhar especial para as mulheres. Eu gostaria que fosse ainda mais. Eu sou a 2ª prefeita, mas eu sou a primeira reeleita na história da cidade. Parabéns, que legal. Obrigada. Na verdade, você tem um novo desafio, né? Já não pode mais, né? Não posso. Então, você já recebeu um convite. Eu gostaria que você falasse desse convite também. Eu sei que é muito importante. Sim. Uma pessoa como você está na frente de uma fundação dessa. Pois é. Eu saio, então, desse processo e eu acredito na alternância de poder. Eu gosto disso, eu acho que é importante, porque na minha cidade quem foi eleito foi meu vice-prefeito. Então, quer dizer, mais uma vez, há o reconhecimento da cidade dessa estratégia que a gente tem adotado para a cidade. Feito isso, o meu partido, que é o Republicanos, e o presidente nacional do partido, que é o Marcos Pereira, me faz um convite muito especial, que é assumir a presidência da Fundação Republicana. E tem uma sede em Brasília, uma sede em São Paulo, uma sede no Pará, mas em expansão. E quando eu chego, já conhecia como prefeita, mas não com a profundidade que hoje eu conheço. E a fundação, todo partido tem uma fundação. Mas eu tenho que puxar a sardinha para mim. A fundação tem um papel importante, um papel social importante, um papel de educação com olhar para a política pública, do bem-estar, que é encantador. Você imagina você fazer formação para a base, para quem está na cidade, para quem está desenvolvendo estratégia, ajudar o gestor, a gestora, quem se propõe a ser governo nas cidades. Mas ele não fala só com o meu partido, ele é aberto para todos os partidos. Quem acessar a plataforma vai ter acesso. E nós somos a única fundação do Brasil que tem uma faculdade. Faculdade nossa, né? Não é terceirizada, nada. É nossa faculdade, nasce com a nossa fundação. E é uma faculdade que respeita muito a questão de acessibilidade. Ela é bem conceituada e tem muitos cursos. Todos os cursos, ele tem como base o entendimento da importância da política pública. Então, tem sido um outro laboratório, mas com bastante orgulho que eu tenho desse trabalho da Fundação,
porque ele fala com o Brasil inteiro e da possibilidade de a gente fazer educação para a política pública para quem precisar. Na verdade, é uma conversa da população com os partidos, é isso? É uma conversa do partido através de uma fundação com um ator local. Entende. Então, você imagina alguém, uma gestora, eu gostaria de um curso de formação na minha cidade sobre PPA, Planejamento Plurianual, e a gente levar a formação. Existe lá uma mesa de trabalho que é a formação para as mulheres, que é uma mesa gigante, bem coordenada. A formação todo ano, que reúne as mulheres de todo o Brasil para sensibilizar, para ajudar, para promover mulheres para a causa pública. Então, isso para idoso, então é muito bacana. A mulher não tem muito, agora tem mais espaço. Antigamente, por causa dos filhos, né, ficava mais dona de casa. Quando a mulher sai para a política, para empreender, para abrir o seu próprio negócio, eu acho que é super válido, né? É muito válido. Principalmente essa temática agora, que é a mulher empreendedora. Ao longo dos séculos, ela sempre foi. Né? Só que a gente... Nunca foi fácil para ela também. Mas a gente deixou de falar um pouco sobre isso. Historicamente, há estudos que falam que no processo de desenvolvimento das estratégias, desde a época da escravidão, essas mulheres já cuidavam dessas questões, inclusive as mulheres negras, elas desenvolviam estratégias para que seus filhos pudessem estudar, o que é muito rico para a nossa história e a gente tem que falar sobre isso. Tem que falar. Hoje, a gente sabe que há estudos que a mulher empreendedora, ela gera renda, tanto para si, como ela faz uma circulação que gera resultado para o Brasil, aí os resultados contábeis, para o PIB e tudo mais. E falar sobre isso, como você faz sempre, é extraordinário. Porque, assim, como você disse, né, não dar luz para isso é negar a história. É negar a história. E a gente negou tanto a história das mulheres no processo de desenvolvimento que faz com que no século XXI, no ano 26, a gente ainda fala, poxa vida, né? Cadê as mulheres? Não é. A gente só deixou de falar com bastante força, com bastante segurança, o papel das mulheres nas estratégias empreendedoras, políticas e todo o processo da... No seu governo teve muita participação das mulheres. Muita, principalmente na participação popular, porque lá nós fizemos um planejamento participativo. E foi a primeira experiência da história da cidade. A fundação é regional, assim, você que já viajou para fora também. Nós tivemos, como prefeito, assim, para falar dessa experiência de Francisco Morato. Francisco Morato adotou algumas agendas, por exemplo, a Agenda 2030, que é uma agenda de referência da ONU, que era, à época, um pouco de novidade, e a gente foi descoberto, porque, assim, como é que uma cidade com indicadores tão sensíveis adotam narrativas tão fortes? Porque a gente queria proteger pessoas, mas a gente queria saber o que o mundo estava dizendo que é importante para proteger pessoas. A Agenda 2030 é um instrumento para isso, que é uma carta universal, onde mais de 190 países aderiram, que é para pensar de como a gente protege as pessoas da fome, como a gente oferta saúde, como a gente pensa no clima, de todas as questões que afetam as pessoas. Então, a gente usou isso como narrativa, a agenda urbana para falar de clima. Uma chuva faz as pessoas se deslocarem, elas ficam desprotegidas. Então, a gente adotou algumas práticas. Isso fez com que Francisco Morato virasse referência para o Brasil em uma mesa internacional. E hoje, Francisco Morato tem um livro especial na ONU. Isso é bacana. Isso traz muito orgulho para a nossa cidade. A fundação, então, ela também tem pautado algumas mesas, defendido algumas temáticas de importância à proteção das pessoas. Então, nesse comecinho aí de quase 4 meses que eu estou lá, a gente tem juntos construído pontes, né, entre a política pública, o desafio local e o próprio partido que tem esse compromisso. Você acha que é o seu maior desafio esse da fundação ou não? Você já enfrentou vários desafios em Morato. Não, a fundação é um abraço para mim, né? Porque como ela tem essa vocação de formação, são outras competências. Hoje eu gosto de educação, eu gosto de bem-estar e a fundação pode ofertar. Então, eu confesso a você que hoje eu estou numa zona de conforto muito grande. Mas quando eu era prefeito, claro, a responsabilidade é tão grande que são outras práticas, né? Pelo que eu entendi, é a primeira vez que você sai de Morato, né, para trabalhar, né? Perfeito. É a primeira vez na minha vida que eu saio de Morato, mas Morato não sai de mim. Ah, que bom.
às vezes nem a prefeita, eu tenho que falar com o meu prefeito, às vezes eu falo assim, mas o Hildo é um cara extraordinário, então ele entende, que é muito recente, né? Só 6 meses. Mas ele já estava no governo, né? Ele estava no governo, prefeito, ele entende a máquina pública, ele já entra com uma experiência, porque ele foi vereador. É verdade. Ele foi vereador. Então, você tem muita razão. Eu tenho desde os 17 anos, e agora minha primeira experiência fora é essa, porém, eu também estou aprendendo, é impressionante. E o estado de São Paulo, né, ele tem uma vocação muito grande para empreender. Nossa sede aqui, ela recebe muitas vozes, né? A gente tem muitos prefeitos, tem prefeitos de grandes cidades, tem prefeituras de pequenas cidades, então você vai compreendendo esse mundão e vai criando novas estratégias. Poxa vida, por que a gente não pensou nisso antes? Olha que experiência bacana. Então, em São Paulo, eu ouço experiências fantásticas de gestores e gestoras locais. E de vereadores também, viu? Porque tem vereadores pensando em trabalhos importantes. Mas os vereadores ficam reticentes, falam, eu vou conversar com uma prefeita, uma mulher, nunca dialoguei. Porque tem muita gente com um preconceito ainda, né, na verdade. Que assim, ela está na frente da fundação, porque pelo que eu pesquisei, você também é a segunda mulher. Segunda mulher à frente da fundação. Eu confesso a você que eu não senti essa resistência, ao contrário, eu senti muito acolhimento toda vez que eu encontro pessoas de todo o Brasil, principalmente lá em Brasília, mas quando eu fico aqui na sede em São Paulo, eu sempre recebo muito acolhimento e respeito pelos meus pares, que foram prefeitos ou vereadores. Esse é o maior desafio percorrer, porque está vendo outras culturas também, né? Outras demandas, né? Assim, em Brasília é diferente. Porque assim, mas a turma já conhece Morato lá em Brasília? Eu falo tanto de Morato, né? Eu acho que eu falo muito da nossa região, na qualidade da nossa região. Que é impressionante. A gente tem que falar sobre isso. Das nossas capacidades de ser cidade muito próxima à metrópole, mas ser interior, mas como esse circular, né, que a gente tem aqui é uma potência. Nós somos uma potência. Com certeza. E às vezes a gente, por exemplo, hoje a cidade de São Paulo, que é uma mega cidade, é referência mundial, mas ela tem muitos desafios também. E nos governos locais, são os nossos municípios, as cidades têm se reinventado a todo tempo. Às vezes elas criam alternativas que só elas têm, porque elas conhecem muitos territórios. E a gente está deixando, o Brasil está deixando de falar sobre isso, né? De como as cidades são importantes. Porque há algumas décadas a gente viveu um modelo que era assim, de cima para baixo. Hoje há um modelo bastante inteligente que é falar de baixo para cima. Porque quem vive nas cidades são as pessoas e o gestor local que está muito perto dessa população. Então existe agora uma tendência a fazer essa leitura local para pensar em programas e estratégias nacionais que atendam a essas realidades. Em quanto tempo você permanece na fundação? Tem eleição? Tem eleição. Eu fui uma sugestão e eu passei por uma mesa diretora. Acho que pelo seu trabalho, você vai o que tem que ser ela, né? Na verdade, sugestão. E eu acredito muito nisso. Pode ser que isso tenha acontecido. Aí tem uma mesa diretora, uma mesa de trabalho que faz a acolhida e eu fui bem recebida por todos eles. Então, lá estou aprendendo novamente. Tem algum desafio que você já enfrentou? Falar, 4 meses... O desafio é no bom sentido. É dizer, por exemplo, eu conheci o Pará, em que, para fazer uma capacitação, ela tem que pegar um barco e atravessar esse barco 3 horas. Você imagina isso? E a mulher que está no barco? Mulher. Você imagina isso? Esse é o Brasil que a gente tem. Eu conheci uma experiência no interior de São Paulo, que tem um rio, e esse rio está com mau cheiro, por conta de X questão. São Paulo, como é que a gente resolve essas questões? Então, isso vai me inquietando. Como eu disse a você, eu vou aprendendo, e a Fundação pensa junto para levar soluções. A gente tem que conversar com quem? Vamos conversar com a secretária de Estado para ver que alternativa a gente leva para esse campo de atuação que tem a ver com a agricultura. Lá, uma pessoa que precisa de um barco para levar a política de assistência social. Envolve a política de assistência social local para falar dessa realidade. Então, você entende esse país diverso, de competências e de como você tem que repensar a estratégia a todo tempo. Então, tem que se reinventar, né? Verdade? Tem. E quais são os seus planos daqui para frente?
Eu gosto da política pública, me identifico e penso que é um lugar de possibilidades. Eu acho que a vida pública me ensinou isso, a prática me ensinou isso, porque eu tive uma vivência, né, importante. Então, a política, ela é um meio de proteção. Se ela é bem feita, se ela é bem observada, se ela é bem planejada. E eu me identifico com isso. Então, hoje eu fico à disposição para estar nesses espaços executivo, legislativo, que possam pensar, principalmente quem mais precisa, em proteção às pessoas. É esses espaços agora que... Na verdade, assim, a população em geral precisa. Você defende uma causa, as mulheres, ou é em geral? É em geral. A população... Eu confesso a você que a população... Mas eu defendo algumas causas, assim, principalmente a criança, né? Eu acho que como eu tive uma vivência no fórum e na assistência social, de como as crianças sofrem, muitas vezes, mas principalmente as famílias em situação de risco, você nunca vai poder dizer que existe uma cidade em desenvolvimento enquanto tiver uma criança com fome. Por melhor que a cidade esteja. Se existe uma criança em situação de fome, se existe uma mulher em situação de risco. Que risco? Violência e todos os seus tipos de violência. Sem emprego, sem renda. Então, você não pode dizer que uma cidade é desenvolvida. Então, passar pela política da proteção é depois jogar uma política de desenvolvimento. Então, eu acredito nessa pauta. Desenvolver habilidades, pensar em como a gente insere essas pessoas nesse processo. A educação, tudo passa por aqui. A educação passa por aqui, assistência, saúde, os meios econômicos, tudo passa pela política de proteção, e a gente pode dar um nome para isso, que é a política de assistência social, ou outras políticas. Mas eu defendo algumas bandeiras que passam por aí. Na verdade, se você pegar as crianças, que é o futuro do país, né, na verdade, já começar uma nova safra, um novo jeito de se fazer, de se entender, tanto as meninas quanto os meninos, né? Na verdade, falar que é possível e vencer, empreender. A própria mulher na política, acho que é um sucesso, na realidade. Sempre é sucesso, a pesquisa sobre isso, porque, por exemplo, eu consegui estar em muitas mesas. Mesas nacionais, mesas internacionais, conferências, e toda vez que a mulher fez uso da sua voz, ela fez defendendo uma causa. Como você me perguntou agora. E essa causa era defender os mais vulneráveis. Porque no entendimento dela, deixar uma pessoa para trás é grave. Então, a ideia é não deixar ninguém para trás. Tem muita coisa boa por vir ainda, né? Tem muita coisa boa. Isso passa por pessoas, por sensibilização de pessoas, por políticas públicas, por injeção de legislações que protejam o avanço dessas políticas. Então, são muitas coisas que podem ser feitas, mas, acima de tudo, para deixar legados formais que possam proteger. Então, você acha que a mulher devia falar mais também, né? Estar mais na política, na frente dos negócios? Eu desejaria isso muito, porque eu sei das competências dessa mulher e de quanto ela, estando nesses espaços, ela vai gerar renda, ela vai gerar possibilidades e ela muda uma geração. Uma mulher que ascende... Muito provavelmente, eu acho até que 100%, os seus filhos, eles certamente vão estudar mais, que permite chegar ao futuro com mais qualidade. E isso não sou eu que estou dizendo, há pesquisas sobre isso, do quanto o mundo seria mais protegido, quanto o mundo seria mais rico, rico no sentido de dinheiro mesmo. Então, ascender as mulheres, não só na política, mas a cargos de onde ela tome decisões, é estratégico para o mundo, quiçá para o Brasil. Renato, eu quero agradecer você por estar fazendo tudo isso, desenvolvendo pessoas. Já vou deixar um convite para você. Pois não. Depois voltar aqui para falar num segundo mandato da fundação e falar o que foi essas mulheres no mercado, essas mulheres na política. Vamos trazer indicadores, vamos trazer dados, vamos falar sobre isso. Eu acho muito legal o que você faz, porque, por exemplo, você trazer uma mulher para falar sobre esse tema também é dar luz para isso e eu valorizo muito. Parabéns. Eu agradeço. Muito obrigado, Ana. Obrigada.